da minha atividade anterior da Universidade do Porto, com o INESC, como também com a Ordem dos Engenheiros, em que colaboramos durante muitos anos no mesmo conselho, digamos, no Conselho de Admissão e Qualificação, e certamente dizer que é com maior agrado e agradecer-lhe muito a disponibilidade para estar aqui connosco e falar, que vai certamente, garantidamente, ser muito bem ouvido e vai ser muito interessante. Muito obrigado, Zé, e vamos trabalhar. Muito obrigado. Eu desligo o telefone. É muito interessante e desafiante esta oportunidade que me deram. Eu vou falar do tema que tenho abordado basicamente nos últimos 2 anos em várias ocasiões, nomeadamente e com alguma profundidade na minha aula de jubilação, que foi uma aula a sério, não foi um discurso político, e eu vou abordar isto e sobretudo, no fim, eu gostaria que nós pudéssemos debater um bocado que relevância, que utilidade é que tem o que eu vou apresentar no contexto da situação atual da sociedade perante o Covid. Eu acho que se vocês tiverem sempre presente este domínio de aplicação, muitas das coisas que eu vou dizer, vou apresentar, ganham um significado logo muito imediato. Ora, eu vou passar a pôr aqui o screen. Ora bem, portanto, o tópico é o papel da engenharia organizacional, que é uma nova área de engenharia que nasceu há cerca de 15 anos aqui na Europa. O papel da engenharia organizacional na construção de uma sociedade centrada e controlada pela humanidade. E isto é o título que eu gosto mais, é perspectivar um futuro que é centrado no ser humano, na humanidade, por cima da tecnologia. Ora, vamos em primeiro lugar, fala-se de engenharia organizacional, vamos só focar-nos muito rapidamente, os slides que foram distribuídos por quem se inscreveu, tem muito mais que isto, mas isto é um resumo claro. Ora, em primeiro lugar, se vamos falar de engenharia, temos que objetivar a engenharia de quê? Estamos a falar de organizações. O que é uma organização? De qualquer tipo estamos a falar de organização, seja ela uma empresa, uma administração pública, uma família, um clube de futebol, uma rede criminosa, o que quer. Bom, em primeiro lugar, há que reconhecer que uma organização existe, que age, que interage, que constitui uma entidade que faz parte do mundo onde vivemos. É algo separado de nós e que tem atuação própria. Uma organização é, fundamentalmente, uma rede de atores a agir. Outra forma que eu costumo dizer também é que uma organização é aquilo que os seus atores fazem. E é isso e apenas isso. Esta pequenina frase é muito mais profunda do que pode parecer o ser tão curtinha. É apenas isso. A organização é aquilo porque se realiza nas ações dos seus atores. Ponto. Tudo o resto é poesia. Ora, em termos científicos, uma organização obedece aos princípios da teoria geral de sistemas, desenvolvido nos últimos 60 anos com mais profundidade. Este é um corpo de conhecimento científico e tecnológico que existe, e em particular aquilo que se aplica a sistemas dinâmicos e aplica-se integralmente às organizações como se aplica a sistemas elétricos, químicos, biológicos. É perfeitamente uma teoria geral de sistemas. Ora, no século XXI, uma organização, podemos dizer que é uma entidade biónica. Porquê? Eu vou explicar. Ela é constituída por atores, por agentes. Agentes, todos eles têm autonomia e vontade própria, todos, que é condicionada pelo facto de estar em rede e estar a interagir em rede. Mas todos têm vontade própria. E, portanto, esta rede que os interliga nas suas ações em tempo real, que constitui os atores, a rede e as ações feitas, o que é a organização, materialmente. Estes nós são de 2 tipos no século XXI. Uns nós de carbono,
que eu costumo chamar para os meus alunos de informática servidores de carbono, Carbon-Based Servers, e os outros de sílica, que chamamos computadores. No futuro serão de outras tecnologias que não sílica, mas para já é o que nós temos. Temos uns atores com base no carbono, outros na sílica. E estão todos interligados a atuar em tempo real. Uma organização é, em particular, uma rede semântica, eu explico, de servidores, este de carbono e de sílica, que está a operar em tempo real. E é semântica porquê? Porque os protocolos da rede, as linguagens que se usam na rede, são dominadas, condicionadas pelo facto que há lá servidores de carbono. Portanto, é a linguagem humana. É a linguagem humana que constitui a matriz das organizações. E como disse, e novamente, é importante eu insistir nisto, cada servidor é autónomo e é livre. E atua como qualquer máquina, aqui esta máquina no sentido muito largo, não é máquina no sentido mecânico, é como qualquer ator debaixo do seu sistema operativo próprio, que está a executar as apps que lá estão downloaded. Okay? É uma linguagem fácil de entender para os informáticos e que mete em choque a malta das ciências sociais. Portanto, eu agora vou fazer outra afirmação. Uma organização como ente biónico, coletivo, que existe, que está, que é uma entidade na natureza, okay? Tem persona, tem consciência de si, tem vontade própria. E para mim, isto é uma constatação física, objetiva, do que se passa na natureza. Ora, a engenharia organizacional, portanto, distingue-se das outras engenharias pelo seu objeto específico, que são as organizações, que não são nem sistemas mecânicos, nem elétricos, nem químicos, nem biológicos. São sistemas cuja raiz, cuja base, as primitivas estão a este nível, digamos, molecular, são as moléculas que são os atores interligados pelas forças intermoleculares, são as redes onde eles atuam. Ora bem, aqui o que se quer perceber é como é que as organizações podem ter um comportamento que seja de acordo com o desejo, um certo percurso, uma certa trajetória que está planeada e que depois se tenta executar. Tal como o avião, quando levanta, tem um plano de voo para ir de Lisboa a Berlim, também uma organização é criada e tem planos de voo para tentar ir de um ponto ao outro. Pronto. Como é que uma organização é pilotada? Como é que uma organização se consegue, digamos, gerir de tal maneira a conseguir atingir os seus objetivos e a percorrer um dado plano de voo e, sobretudo, atingir Berlim e aterrar viva? Não é? Pronto. Portanto, como é que numa organização se podem condicionar as ações e interações dos seus atores com um grau de controle e risco desejável e admissível? E volto a dizer, isto não é um sistema mecânico. Na linguagem da engenharia, o condicionamento do comportamento da organização como sistema designa-se por controle dinâmico, steering. Em engenharia a gente pode falar de controle. Aí, quando andamos no resto do mundo, falar de controle é perigoso, porque imediatamente as pessoas imaginam um controle tipo controle central, politburo, mecânico. Né? Há um gajo que manda, os outros obedecem. Não é nisto. Isto é um controle, é basicamente o steering, é conseguir pilotar a organização para atingir um determinado objetivo, que é o dela. Ora, para a organização conseguir condicionar o seu comportamento, ela tem que ter a capacidade de saber em cada momento em que estado se encontra. E para que estado pretende evoluir no momento futuro, tal como um avião que está a voar. Eu, em cada momento, o avião tem que saber onde está o avião e o sistema aéreo, o sistema de controle de tráfego aéreo, tem que saber onde é que o avião está, tem que saber qual é a trajetória, qual é o plano de voo, e depois ir acompanhando a trajetória e ir atuando nos mecanismos de controle para tentar o mais possível chegar com o mínimo de risco ao seu objetivo. Mas por isso é preciso saber onde está, em que estado está, posição e velocidade. Ora, esta capacidade só pode existir numa organização se ela for sensorizada adequadamente, se ela for dotada, pulverizada de sensores que registram os atos elementares realizados pelos atores em cada instante. Portanto,
as ações dos atores vão causar mudanças de estado no mundo, seja ele físico ou virtual. Há variáveis de estado que mudam devido à minha ação, à ação daquele computador. E nós temos que ter, e é preciso ter sensores para poder acompanhar a trajetória. O que é que está a mudar? Quem é que mudou? Quando? Etc. Esta capacidade chama-se observabilidade em teoria de controle dinâmico. Ora, uma organização que não esteja capacitada para se auto-observar não tem capacidade para se autocontrolar. Isto é um facto. Quem não sabe onde está, qualquer caminho é bom a seguir. Não faz a mínima ideia. Nada. Ora bem, e vamos agora endereçar novamente isto. Há um facto que a gente tem que, enfim, em engenharia nós temos que perceber que isto não há discussão. É que cada ator tem graus de liberdade. Mais ou menos, mas cada ator tem liberdade para agir. Porque tem vontade própria também. Ok? Estou pronto para ouvir contestação a isto depois na discussão, mas para mim isto é claro. Porque nunca é possível assegurar a 100% que a ação de um determinado ator, num dado instante, esteja conforme os objetivos do comportamento desejado da organização. Bem, eu não estou a dizer que isto é bom ou mau. Hein? Se isto não acontecesse, não havia inovação. Eu não estou a dizer que é bom ou mau, só o que estou a dizer é este facto, cada ator age livremente. Então, como é que se consegue assegurar o comportamento desejável dos atores na sua orquestração, dado que têm vontade própria? Como é que eles se podem orquestrar para conseguirem agir de uma forma a que o avião vá seguindo a trajetória desejada? Ora, temos que pôr aqui um bocadinho de teoria. A teoria chamava-se nos anos 60 Modern Control Theory, hoje é um bocadinho outdated este título, e que basicamente aplica-se aos sistemas. Os sistemas têm que ter feedback, se um sistema se não tem feedback, se não tem realimentação, não há capacidade de controlar, e isso se faz instrumentando a organização e os cockpits da ação de cada ator com os sensores e atuadores que permitam condicionar as ações futuras desses atores. Já agora, estão todos a ouvir? Alguém me dá feedback, se faz favor? Sim, sim. Ok, muito obrigado. E basicamente é o seguinte, se o tempo de atraso entre a recolha em tempo real dos dados capturados por sensores e a sua interpretação e a acionação dos atuadores for menor, este tempo de atraso, que a dinâmica dos comportamentos que a organização quer condicionar, então é possível controlar em tempo quase real a trajetória comportamental da organização de acordo com os padrões previamente estabelecidos de dentro das margens de risco consideradas adequadas. Um bom exemplo disto é nós a conduzirmos um carro. Não é? Nós estamos a guiar, temos o volante, temos o acelerador, temos o travão, metemos mudanças e reparem, para nós, o ato de guiar, de travar, de virar o volante, aquilo na nossa cabeça está tudo a suceder instantaneamente, quando não sucede. Não sucede instantaneamente. Há tempos de atraso. Só que os tempos de atraso são tão curtos que para nós aquilo, a gente volta e o carro volta logo. A gente trava e o carro trava logo. A não ser quando a dinâmica dos fenómenos não permite isso, como por exemplo, há de repente algo brutalmente inesperado, a gente trava, o carro não trava novo e a gente bate no gajo da frente ou mata alguém. Mas de resto, esta questão do tempo de captura dos dados, processamento, atuação, este tempo de latência do controle, se for menor que a dinâmica dos fenómenos, então praticamente isto é como se fosse instantâneo. Ora bem, agora vou apresentar o que é a teoria de Kalman e vou apresentar com os bonecos simples, claro, não é com equações. A teoria de Kalman, isto é um desenho que eu fiz há muitos anos, dou nas minhas aulas, os meus estudantes todos perdem a cabeça com isto, que dizem que isto é mesmo de uma criança fazer coisas destas, que isto não tem aquelas coisas todas que o Dias Figueiredo sabe em termos de pedagogia, de transmissão de conhecimentos. Tem muita coisa, mas eu vou explicar. Na parte de cima está a parte feed-forward, as setas verdes de esquerda para a direita. Portanto, há um conjunto de estímulos externos à organização, a organização tem uma zona que faz coisas, produz atos produtivos
digamos, que dão os outputs a posterior. Pronto. E eu fui e polvilhei a organização, cuja realidade, obviamente, é muito mais caótica do que aquelas caixinhas bonitas que os gajos do MBA e tal mostram, tudo com estruturas muito bonitas. É verdade, não é nada disso. Não é nada disso. Isso é uma poesia interessante e que é útil para certas coisas. A verdade é muito mais caótica. A vida é emergente. Tá? A vida está sempre a acontecer. Bom, e, portanto, é o que a figura pretende mostrar. E então o que nós pomos dados é com um conjunto de sensores e atuadores. Os sensores observam os estados das variáveis que eu estou a medir, isto é, esta variável vale 1, aquela vale 0, enfim, em termos binários, e os controladores fazem o set e reset de variáveis que eu quero controlar. Põe aquela variável a 1, pumba, ponho a 1, quero a 0, ponho a 0. E eu polvilhei aquilo, e para isso é que é preciso saber engenharia, claro. Bom, e depois tenho o feedback. O feedback é a setinha verde que vem para baixo, para a direita, e que vai entrar num feedback que tem fundamentalmente três blocos conceptuais. Um chama-se o observador. Este observador agora, em termos atuais, chama-se data pool, onde há big data, são os nomes bonitos hoje. O observador recolhe os dados das variáveis observáveis, sejam as variáveis internas do sistema, sejam as variáveis observadas, que são as entradas e as saídas do sistema. E eu tenho lá dados. E já agora todos estes dados são caracterizados porque têm ruído. Nunca há dados limpos. Os dados sempre têm ruído. E a engenharia sabe lidar com ruído. Bom. E depois, com estes dados, nós vamos tentar perceber e interpretar o que se passa no mundo. Ter uma mundivisão do que é que se passa no nosso sistema. Isto chama-se o modelador. Há muitos modelos de modelador. Desde o modelo único, faço umas caixinhas, é assim, e portanto vou agarrar nos dados e vou meter nas variáveis. Por exemplo, 23 graus centígrados no termómetro da sala do Sr. Reitor. Pronto, a gente já sabe o que é. O Sr. Reitor está ali com 23 graus ambientes. Muito bem. Mas há outros modelos. Há os modelos hoje de modelos neuronais, modelos de Markov, e aqui é toda a área hoje que se chama Data Science, e estes modelos todos de Machine Learning, estão todos aqui. Okay. E depois, a partir do momento que nós temos um modelo ou um conjunto de modelos que são maximamente compatíveis com os dados observados num dado momento, nós podemos situar. Dizer, eu tenho que decidir de repente, a realidade neste momento, eu vou decidir que é esta, com máxima verossimilhança, há vários modelos probabilísticos para decidir. Eu num dado momento digo, é esta, não deito as outras fora, mas digo, é esta, a realidade é esta. Pronto. E a partir daí vou comparar o estado do meu sistema, tal como eu estimei, com aquilo que eu achava que devia estar na trajetória para Berlim. Eu devia estar aqui, olha, afinal estou ali. E então vou dizer, vou ao controlador e digo, bem, o que é que eu tenho que fazer nas variáveis controladas para tentar corrigir a trajetória e retomar a trajetória que eu desejo ter. Isto não implica que isto é mais complicado, isto depois há vários níveis, não é? Não implica que eu, entretanto, não possa decidir alterar a trajetória. É outro nível de controle. Isto que está aqui é uma simplificação. Mas, portanto, basicamente, este é um modelo de feedback genérico em qualquer sistema. Que tem uma parte de observar a realidade, outra parte de interpretar e situar-nos, e a outra, face aos objetivos, perceber como é que eu devo corrigir a trajetória atuando no sistema. Muito bem. Agora, este é um modelo fundamental do controle de sistemas. Aplica-se a tudo, a refinarias, a auto-Europa, o que vocês queiram. É isto mesmo. A uma central nuclear. Ora bem, então esta aplicação de sistema com humanos, bem, eu quero dizer que eu acho que se aplica. Em primeiro lugar, porque o humano é um exemplo de um sistema complexo. Muito, muito mais complexo de tudo o que nós estamos a falar. É um espanto de sistema. E o humano tem um modelo de Kalman embebido. O humano está constantemente a observar-se a si próprio, ao seu meio ambiente. Eu estou a falar, eu estou-me a ver falar, eu estou-me a ouvir falar e ao mesmo tempo estou a produzir fala. Okay?
eu estou constantemente a interpretar os dados que os meus sensores, e reparem, todos os humanos normais têm a mesma arquitetura de computação, têm 5 canais de entrada e saída, os normais, né? Depois ainda há as mulheres que têm um sexto sentido, que é um canal que eu não percebo bem, mas têm os 5 canais de entrada e saída, e portanto, através dos canais de entrada, estou a adquirir dados que vão para o meu observador. O meu observador vai alimentar o meu modelador. São os meus modelos, a minha divisão da realidade. Ok? Eu tenho modelos da realidade. E em cada momento eu estou a situar-me e digo, bom, a minha realidade agora é esta. Estou aqui a falar para vocês, não estou a ver a vossa cara, mas acredito que estão a ouvir. Pronto. E a seguir, o que é que eu vou fazer? Vou, em função da minha trajetória, o discurso que eu estou a fazer, o que é que eu vou dizer a seguir? E a seguir eu falo. É o controlador. Portanto, o modelo, o ser humano, tem este modelo que eu vou aqui representar. À esquerda está o ser humano, que chama um agente, no instante T, atenção ao tempo, e o agente, que sou eu, que está ali, tenho na minha cabeça, no meu ser, não é na minha cabeça, tenho estas 3 coisas. O observador, estou a observar o mundo, a caixa amarela à primeira, o modelador, estou a pôr modelos do mundo, a interpretar, e depois tenho o controlador. E eu alimento o controlador com os meus objetivos. O que é que eu quero nisto tudo? São coisas de mais longo prazo. E eu, a partir do estado do mundo e do que é que eu quero, eu vou agir no mundo e a seguir faço as ações no instante T. Vou atuar. Vou fazer coisas. E vou mudar o estado do mundo. Não é? Porque falar não é mudar o estado do mundo. O estado do mundo é, se eu falar, levo um gajo a fazer alguma coisa. Aí mudei o estado do mundo. Não é? Portanto, e cá está, para a direita, o que é que é? Eu, agente, atuei, e o mundo, que é aquele globo à direita, no instante T mais 1, mudou. Mudou pelo menos uma variável de estado que eu consegui mudar. Foi a minha ação. Bom, e depois entra no feedback. A seguir, eu estou a observar o mundo e já vejo que o mundo é diferente em função da minha ação. E continuo. Portanto, este é um modelo que se aplica aos humanos. E, obviamente, é um modelo que se aplica hoje às máquinas com que nós controlamos os dispositivos todos que temos por aí. E agora põe-se esta questão. Como é que um humano, que obviamente tem persona própria, é autónomo, tem vontade própria, como é que o controlador, cada pessoa decide, face à sua realidade em um dado instantes, quais as ações que vai realizar no momento seguinte? Epá, isto aqui é que é importante. É que o humano, quando está a fazer isto, não é? É enriquecido por 2 coisas fundamentais. Uma que é básica, o que os seus sentidos diretos lhe dão. Mas a outra é toda a informação que foi colecionada no passado, nomeadamente os outros todos que partilharam informação e que está a algures, e que, através dos meus sentidos, me enriquecem o meu conhecimento. Portanto, eu não estou sozinho a observar o mundo. Eu estou a receber input constantemente dos outros todos, pessoas e máquinas. E, portanto, é em função desta minha capacidade de me situar cada vez de uma forma mais rica, mais competente, não é? Com melhor conhecimento, e depois de saber agir, tendo modelos adequados, tendo know-how, ciência por trás, tecnologia, para perceber os efeitos da minha ação a priori, antes de a tomar, não é? Fazer simulações. Ora bem, agora eu vou aplicar isto não à pessoa ou à ator individual, seja de sílica ou de carbono, mas vou aplicar à organização como um todo. E eu postulo que a organização tem persona. E vou-vos dar um exemplo. Aqui o Zé Tribolé, que vocês estão a ver à vossa frente, é uma organização de, eu não sei quantos números, mas uma porrada de células. Se calhar é 1 trilhão, não sei, de células, que estão organizadas todas em subsistemas, subsistemas e subsistemas e subsistemas, e nenhuma delas isoladamente faz ideia de que o Zé Tribolé existe. É extraordinário. É isto que faz o Zé Tribolé ser um sistema. É esta propriedade de emergência, desta topologia em rede, destas células todas, nos seus subsistemas todos, que quando estão ligados neste network que se chama José Tribolé, de repente o José Tribolé começa a rotar postas de pescada e a dizer que eu sou, eu existo,
quando nenhuma das minhas componentes tem qualquer noção do que é que eu sou. Nenhuma. É extraordinário, pá. Pronto, eu agora quero dizer que uma organização é precisamente a mesma coisa. É um conjunto de células, de building blocks, que são os atuadores básicos, de carbono e de sílica, e eventualmente outros atuadores, que estão em rede a operar. E pese embora o facto de nenhum deles provavelmente ter a noção completa do que é a organização no seu total, a organização existe. Tem persona, tem vontade própria. A vontade própria não é Deus ex machina. Não é alguém lá que diz que o que é. Não, a vontade própria é a propriedade emergente que resulta daquela conjugação na ação, na rede das vontades próprias daqueles gajos todos. Mas tem vontade própria, que é distinta de outra organização. E, portanto, voltando agora ao modelo de Kalman, se nós aplicarmos um modelo de Kalman na organização, vamos ter esta questão, que há um observador, um modelador e um controlador. E cá está. Agora, à esquerda, está a organização como persona, como ente. Esta organização tem o mesmo modelo. Tem o modelador, tem o observador, que é onde ela está a observar o mundo. Na realidade, está a observar o quê? As variáveis observáveis. Quer na entrada, na saída e no seu interior. Então, e depois, modela o quê? Modela-se a si própria. Modela o que é que está, a realidade, quem está a fazer o quê, em que redes, como, a atuar como, e tem isso modelado. Para depois dar significado aos dados que está a obter. Os dados não têm cor nem cheiro, são completamente assexuados, só ganham significado quando metido num modelos com contexto semântico. E que o ser humano consegue interpretar e compreender. E depois, em função dos objetivos da organização, a organização vai decidir atuar os atuadores. E decide atuar. E atua, cá está, ali à esquerda, em baixo, a organização no instante T, faz a ação T, ações T, e vai atuar. E agora põe-se esta questão, mas como é que a organização atua? É muito simples. A organização são os atores, pá. Os atores é que atuam. Não há mais nada. Portanto, os atores, no instante T mais um, vão atuar como? Em função da sua percepção do que é que a organização, a persona da organização diz que é, onde é que está e para onde é que quer ir. Em função dessa interpretação, eles vão atuar. Ok? Ora, muito bem. Diga. Alguém quer dizer alguma coisa? Penso que não, professor. Pronto. Portanto, eu agora, este é um building block. Eu agora vou dizer, então, qual é o papel da engenharia empresarial nisto? A engenharia organizacional ou empresarial, na Europa chama-se empresarial. A engenharia organizacional capacita, desde logo como em qualquer engenharia, o design do sistema. A concepção de um sistema, isto é, de uma organização, para, em termos, nomeadamente, dela ser observável e controlada. Isto é assim em todos os sistemas artificiais que a gente constrói. E a organização, uma organização não é um sistema artificial, é um sistema natural, também com componentes artificiais. Mas nós temos capacidade de transformar e de mudar e de fazer evoluir ou até arrancar de raiz. E portanto, temos a capacidade de adotar de progressiva observabilidade e progressiva controlabilidade. E, portanto, a engenharia empresarial, na minha opinião, permite desenvolver e implementar artefactos adequados ao controle sistémico, à pilotagem do avião, em tempo quase real. Bom. Portanto, uma parte importante é a capacidade de ter o seu modeler, de ter uma representação de si própria, sistémica. Não é parcial, que há muitas. É uma que é coerente, que representa o todo, ok? E que é construída pelas partes. Esta capacidade eu designo por Enterprise Self-Awareness. Isto é influenciado pelo Damasio. É a capacidade de se ver a si próprio, de se compreender a si próprio. E requer instrumentos técnicos como instrumentos cartográficos, mapas, cartografia empresarial, como os portugueses quando foram navegando por aí para chegar lá
ao Japão e à China, precisaram de ir elaborando mapas para a malta poder passar conhecimento e etc. e conseguir navegar e chegar lá e controlar o objetivo. Ora bem, eu agora vou dizer assim, uma organização como ente, como entidade, tem o seu sistema operativo. Quer dizer, tem algo que governa aquela entidade. O todo, não é as partes, é o todo. E isto é sempre algo, no mundo natural dos seres vivos, muito difícil da gente chegar lá, não é? Mas que ele existe, existe. No mundo artificial nós construímos sistemas operativos. É fácil ver nos computadores, é mais difícil para muitos perceber, por exemplo, que a internet tem um sistema operativo. A internet tem um sistema operativo. Que é distribuído. Portanto, onde é que ele está? Não é em nenhuma máquina em particular, é em todas. É nos protocolos de rede, é nisso tudo. Está lá. E é um sistema operativo real. E se lhe tirarem uma ou duas peças, aquilo cai tudo aos pecados. Portanto, o sistema operativo de uma organização, que existe sempre, mais ou menos primitivo, mais ou menos sofisticado, existe sempre. O sistema operativo precisa de ter instrumentos para poder saber de si, a nível sistémico e holístico, precisa de governação sistémica organizacional. O sistema operativo tem que ter a capacidade de iluminar e ver os aspectos de si próprio. É claro, se tiver pouca capacidade de ver, o sistema operativo é fraquinho e a consistência, a entidade, a coerência, etc., a integridade daquele sistema é fraca. Não é? Mas se já estiver mais bem equipado, é forte. Não é? Pronto. Portanto, a governação de uma organização requer o seu atlas, o seu repositório de cartografia continuamente atualizado em tempo real ou quase real, pelos instrumentos, os sensores e os atuadores que vão canalizando para esta representação comum, este Google Earth, este Waze da organização, estão a canalizar os dados para terem contexto semântico naquela representação e nós todos temos acesso a vistas e interpretações do que é que está a suceder. Claro que nada disto é perfeito, mas uma coisa é ser imperfeita, a outra é não estar em melhoria contínua e acrescentar cada vez mais conhecimento, mais capacidade. E cá está, as primitivas para a manutenção do Atlas, a base primitiva disto está no que os atores fazem, como a cartografia dos portugueses está nos gajos que foram nos barcos e que paravam, navegavam, iam à terra, viam rios, representavam. É nas ações deles que estava a capacidade de recolher a informação para ter o Atlas. Okay? E, portanto, isto está na ação, nos atores, na ação e nos atores. Um importante contributo desta engenharia organizacional é a capacidade de enquadrar com rigor científico os atos realizados pelos e entes humanos enquanto atores da organização. Isto é novo. Novo, quer dizer, já daqui a um bocado tem 20 anos, não é? Mas tem bem uns 16 anos. E o conceito básico, eu vou explicar muito rapidamente disto, o conceito base desta realidade molecular básica da organização, centrada nos atores, é o conceito de interação entre humanos. Esqueçam as máquinas, porque isso é fácil. É o conceito de interação entre os humanos. E o que se chama a transação ontológica elementar. As bases são estas. Tudo isto está baseado numa coisa do Searle, que se chama Speech Act Theory. É claro que há mais outras teorias que se podem aplicar, mais ou menos, e eu não estou a dizer que isto é o fim da linha, nós estamos no princípio desta engenharia. Não é? Ainda já sabemos contar 2 e 2 e pouco mais. Portanto, uma transação ontológica elementar é basicamente o seguinte. Há um ator humano que quer alguma coisa, faz um pedido, um request. Epá, eu quero um ramo de flores, está bem, vou ali à florista, eu quero um ramo de flores vermelhas para dar à minha mulher amanhã. Há outro ator, B, que é se calhar a senhora que está lá na florista, e que em nome da florista ouve o pedido, esclarece através de comunicação o que é que se quer e basicamente promete entregar ou diz que não pode entregar o que está pedido nos termos em que foi pedido. Pronto. E se promete, a seguir tem que fazer qualquer coisa. Tem que conseguir arranjar o ramo de flores daquela cor, por aquele preço, para entregar àquela hora no dia tal que foi combinado.
E, portanto, vai disputar um conjunto de transações na sua organização, e se calhar até fora da sua organização, para conseguir que, na hora certa, no momento certo, tenha o ato realizado. Quer dizer, tenha um ramo de flores que está na sua posse, pertence à sua organização e com a qual ela vai poder concluir a transação com o tipo que pediu. E, afinal, isto chama-se, portanto, ele está aqui, faz o ato de produção, que é conseguir o ramo de flores, através de disparando ações na sua organização, e, finalmente, faz o state. Chega ao pé de mim e diz, está aqui o ramo de flores. Apresenta-me a evidência do ato realizado. E a partir de mim, eu, que foi o gajo que pedi, ou aceito o resultado, digo, muito bem, está aqui, transação acabada, acabou, ou não aceito, não tem as condições de transação abortada. Ora bem, o que nós estamos a dizer é que, fundamentalmente, toda a atividade humana, eu estou a exagerar um bocadinho, toda a atividade humana é realizada em interação com outros. Toda. E, portanto, mesmo que seja diferida, e, portanto, toda ela é feita de sequência de transações destas. Transações elementares. Isto é como os princípios elementares da física. É eletrões, protões, etc. É assim que se faz a matéria. E daí para baixo. E, portanto, o que se passa é que esta transação elementar pode ser modelada como uma chamada máquina de estados dos sistemas digitais. É uma máquina de estados muito simples, que tem, até agora conhece que pode ter 23 estados possíveis. Quer dizer que não se descobre mais um ou dois. É uma máquina de estados trivial. E tem uma coisa bestial, é que se pode representar o que se passa nela através de uma coisa que chama-se lógica modal de primeira ordem. E, portanto, vamos buscar toda a ciência de computação, a ciência do simbólico, pumba, em cima disto. Repare, isto não tem nada a ver com computadores de sílica. Tem a ver com transações ontológicas que modelam comportamento humano. E, portanto, nós podemos agora, temos capacidade, com computadores ontológicos que já existem, de analisar encadeamentos de milhares e milhões de transações elementares e validar em cada momento que, se perante um determinado solicitação inicial, qual é o estado da organização em termos de completude do que foi pedido. E saber exatamente onde é que estão as coisas. Isto não tem nada a ver com tecnologias, com softwares, com nada. Isto é simplesmente em termos de compromissos. Há malta que se comprometeu a fazer algo. Fez ou não fez? Não interessa como. É fez ou não fez. Ponto. Ok? E, portanto, permite fazer, no fundo, fazer o debugging da organização. Eu consigo arranjar uma versão, modelá-la, modelar em tempo real as instâncias destas transações e, seguidamente, verificar o estado de coerência, completude e consistência total das execuções e ver onde é que há bugs, onde é que há falhas. Portanto, a modelação ontológica de organização é uma maneira de capturar o essencial do que ela faz em termos de compromissos. Assumir compromissos, concretizá-los e finalizá-los. Sim ou não. Isto pode-se fazer em análise quase tempo real. Portanto, esta modelação e a computação ontológica hoje constitui-se um elemento essencial para capacitar a auditoria e o controle em tempo real de organizações, quaisquer que elas sejam. Só uma organização desenhada segundo os princípios da ontologia organizacional e dotada de observabilidade e controlabilidade adequadas é plenamente responsabilizável, através de seus atores humanos, pela sua atuação em sociedade. Eu não abordei aqui hoje, mas quero dizer, a partir da modelação ontológica, pela primeira vez, eu na vida, verifiquei a capacidade de lidar rigorosamente com noções como autoridade, responsabilidade, competência e delegação. Porque temos maneiras objetivas de dizer este senhor tem a seguinte autoridade e a gente, a partir dos atos ontológicos, consegue delinear objetivamente o que é que quer dizer autoridade, o que quer dizer delegação de competências, etc. Pela primeira vez. Ora bem, nós temos a obrigação de engenheirar as organizações e a sociedade de forma a assegurar que a responsabilidade pelos atos realizados pela organização seja sempre imputável, de forma não repudiável e verificável em tempo útil a atores humanos e concretos. Eu não aceito.
de nenhuma maneira que se diga que a culpa está no sistema. A culpa está no sistema. Não, a culpa não está no sistema, porque os sistemas não têm a culpa. A culpa tem que estar em atores humanos. Têm cara, têm nome. E nós não nos podemos demitir disto. E não nos podemos demitir, entre outras razões. É com o advento das poderosíssimas capacidades da inteligência artificial, se nós nos demitimos disto, muito em breve, não temos nenhum controle do que se passa no mundo. Nós não podemos demitir-nos da nossa responsabilidade de supervisionar, em última análise, que é a nível ontológico, a atuação das máquinas em nosso nome. Nunca podemos delegar essa responsabilidade. E só com engenharia rigorosa, como nós sabemos fazer para controlar uma central nuclear, ou um TGV, ou um foguetão para ir à Lua. Não é? Mas nós não estamos a usar essa capacidade para desenhar as nossas organizações para elas serem responsáveis e responsabilizáveis. E isso, para mim, indigna. O papel da engenharia da ciência é responder aos desafios da humanidade. E um dos principais desafios da humanidade é assim: não podemos deixar os humanos abdicarem das suas responsabilidades e passar isso para máquinas e algoritmos, não sei o quê. Os algoritmos são para nos usar, para nos ajudar. Sim, venham eles, mas a decisão e as responsabilidades têm que ser de humanos com cara. E eu terminava agora, passando aqui agora a isto, eu terminava agora só fazendo um salto para esta questão do Covid, e em particular destas questões do rastreamento. O Covid é uma boa oportunidade e é uma experiência, enfim, vivida, que a humanidade está a ter de perceber de repente o que é um sistema global e o que são fenómenos em tempo real. Não é a primeira vez, não é? Já várias vezes a humanidade sofreu muito. Só que a gente, tão orgulhosa da nossa tecnologia, julgávamos que éramos imunes a isto tudo. E de repente descobrimos uma coisa bestial. É que a grande medida até agora para controlar a pandemia está em nós, no nosso comportamento. No comportamento dos atores humanos. Se nós mantivermos um determinado comportamento, a pandemia não é pandemia. Pelo menos até agora. Não é? Pronto. E, portanto, eu vou agora carregar de negro a situação. Ou esta pandemia ou outra, altamente infecciosa, não é? Ou que leva que um tipo, como foi com a peste, não é? Como foi com a peste. Uma pessoa com peste não pode estar ao pé de mais ninguém. Ponto. Não pode. E, portanto, não é uma questão de liberdade individual a pessoa dizer eu não me interessa, eu vou para a rua. Não é. Porque a pessoa é um indivíduo, mas é parte de um coletivo. E tem responsabilidades. E se a pessoa não está em condições de assumir as suas responsabilidades como coletivo, muito bem. Então tem que se tomar algumas medidas, porque ela se calhar não está nas suas plenas capacidades para poder fazer isso. Mete-se numa ilha deserta e fica lá sossegadinha. Mas, portanto, esta questão de dotar o coletivo de consciência de si, saber o que se passa, em tempo real, saber exatamente quem é que está a fazer o quê. Não é? Para quê? Para a gente monitorar uma situação e uma trajetória e poder controlá-la da melhor maneira possível. Certo? E o que digo é claro que a gente vai usar as tecnologias agora e os Bluetooths nos telemóveis e tudo, muito bem. Mas é preciso desenhar isto para quê? Para que isto seja auditável, controlável, verificável. É preciso perceber os diversos níveis de autoridade e de responsabilidade na tomada das decisões. E o coletivo tem que estar articulado e orquestrado para conseguir saber o que se passa e responder a um conjunto de desafios, nomeadamente perante nós todos. O que é que está a passar? Porque é isto? Não é? Portanto, eu, genericamente, digo, nós temos hoje o know-how científico, não está num estado de desenvolvimento ainda tão grande que a gente possa aplicá-lo amanhã, mas temos o conhecimento científico para, em última análise, podemos ter pulseiras eletrónicas em toda a malta, e cada pessoa
assumir numa transação ontológica o compromisso de, se eu estou doente, eu fico em casa. Ok? Se isto, assumir ou não assumir, mas se não assumir, ficamos informados e então o coletivo, através do seu enquadramento legal, terá medidas a tomar. E isto, para mim, este cenário que eu estou a pôr, não é inimigo de democracia, nem de liberdade, nem nada disso. Porque essas regras operacionais do sistema operativo têm que estar codificadas e vigiadas e auditadas no sistema. Não é qualquer gato pingado que vai dizer agora toda a malta tem pulseira e ninguém pode sair de casa. Tem que haver todo um conjunto de mecanismos como há hoje. Como se viu, o estado de emergência não foi decretado assim à balda, não é? Houve mecanismos constitucionais. Agora, o que eu cometo a impressão é confundir este aspecto com questões como privacidade de dados, etc. É evidente que a questão da privacidade de dados é fulcral, mas é uma dimensão ortogonal a esta. Não é oposta, é noutra dimensão. E portanto, eu concluo dizendo assim, estas ideias que eu aqui apresentei são suficientemente ricas para nós podermos endereçar no futuro situações até mais complexas que a atual, porque realmente esta pandemia até é fraquinha, não é? Até agora. Se isto fosse muito mais sério e começasse a morrer malta aos milhões, eu tenho a certeza que havia estados que diziam que qualquer gajo que venha à rua morre. É simples. Não é? E era melhor a gente estar preparados para dotar a humanidade de mecanismos que sejam um bocadinho menos estúpidos que esses. E assim termino. Professor, muito obrigado pela sua palestra. Íamos agora abrir aqui um espaço de debate. Podemos fazer da mesma forma como temos feito até aqui. Ou as pessoas abrem o microfone, fazem a pergunta, ou podem escrever pelo bate-papo e eu depois faço a pergunta ao professor José Tribolé. Força. Força, professor Sebastião Azevedo. Bem, muito obrigado, José Tribolé. Como expectável, tiveste uma mensagem forte e clara. Eu fui durante 40 anos, 37 anos, 36, professor de Teoria de Controle, e achei muito interessante a tua imagem da aplicação da teoria de sistemas, da teoria geral de sistemas a sistemas sociais, digamos assim. Há um pequeno problema que eu gostava que tu comentasses, que é o seguinte, é claro que cada ator tem vontade própria, em termos de teoria de sistemas, as entradas no sistema são ou cargas ou variáveis que nós usamos para manipular o sistema, não é? As que não usamos para manipular passam a classificar-se como cargas ou perturbações. Perturbações em controle, em sistemas de controle não é problema, em sistemas sociais não podemos dizer isso, não é? Como também não podemos usar a palavra controle, como tu disseste, não é? Quer dizer, portanto, mas são perturbações. E o que acontece de facto é que os sistemas sociais são sistemas com grandes capacitâncias e com muitas perturbações. E um dos dramas da realimentação negativa de que tu falaste, da retroação de que tu falaste, é que como as constantes de tempo são muito elevadas e há no meio do caminho muitas perturbações, o sistema de controle não é eficiente. Esse é o grande problema do uso. Agora, os conceitos estão lá, sem dúvida nenhuma. E no caso da pandemia, aliás, como aconteceu com o caso do vírus da SIDA, em que havia alguns agentes que tinham, por vontade própria, a vontade de infectar os outros. Não é? Isto é conhecido que aconteceu. E agora, com a pandemia, não sabemos se está a acontecer ou não, as pessoas protegem-se, como se protegeram no caso da SIDA, mais ou menos, mas a grande questão é como é que nós lidamos simultaneamente com tantas potenciais perturbações do sistema. Sim, Sebastião, é evidente que tens toda a razão e há várias respostas que eu proponho para isso. Uma delas, e muito importante, é a engenharia e a redundância. Isto é, se eu tenho várias componentes e elas todas têm autonomia, mas algumas delas podem ter comportamentos não esperados, por exemplo, falhas, eu que normalmente não avanço é só com uma componente, avanço com 3 ou 4 para garantir um risco aceitável. O segundo ponto que eu queria dizer é que eu acredito muito num humano informado. Isto não elimina
a sua capacidade de fazer exatamente o que eu acho que ele, o oposto que eu acho que ele devia fazer. Mas estou a dizer, um humano bem informado vale muito. E o que se passa é que a informação que nós hoje proporcionamos aos cockpits da ação das pessoas, nas organizações e tudo, é uma informação tipicamente para robôs, não é para humanos. A não ser os altos executivos. Esses gajos são os brilhantes gajos que têm aqueles KPI, têm tudo, business intelligence e o caraças. Por acaso, a área da data science está a arrebentar com esse mito todo. De repente, começa-se a ver que a gente explora e toda a gente, até o porteiro já começa a ter data science. Portanto, ainda bem. Mas, portanto, acho que a capacidade de cada humano e do coletivo de humanos ver em tempo quase real o que está a passar, a partir do comportamento do sistema todo e dos próprios humanos, é um poderoso incentivo a uma orquestração positiva da ação das pessoas. Não elimina ações negativas, mas houve uma ação negativa, o importante é detectá-la depressa, para poder atuar. O que nós hoje não temos é sensores nos sítios certos nem atuadores. Porque se eu souber que aquele gajo tem sida e vejo o gajo a ir ter com outro gajo ou com outra gaja para ir para a cama, não é? Eu sei que vai haver problema. Eu hoje não tenho isso. Pode dizer assim, mas isto é pidesco. Estou a rastrear as pessoas. Obviamente, tudo isto... Bem, este problema está ultrapassado, porque o pidesco já está resolvido com os telemóveis todos. A malta já está todo... Nós estamos todos já sensorizados. Já se sabe quase tudo. A malta é que anda a fingir que não. Pronto. Agora, isto que está a suceder hoje não tem controle nenhum, não tem design nenhum. E está a ser explorado, digamos, pelas forças negras, Porque, digamos, as forças do bem só resistem a dizer não devia haver muita privacidade, isso vai ser proibido. E, portanto, os outros gajos tiram partido disto tudo. Porque a malta não está a querer assumir isto como realidades que estão a acontecer. O mundo está biónico, ponto. Então vamos tirar partido positivo disto. Agora, tu tens toda a razão, estes sistemas são muito mais complexos do que alguns dos sistemas que a gente engenheira, que já são bastante complexos. Não é? Mas mesmo assim, há um facto. Em todas as organizações, formais e informais, temos observado milagres. Milagres de se fazerem coisas espetaculares, porque as pessoas simplesmente fazem. E, portanto, eu acredito nisso. Acho que nada disto é seguro, mas... Ok, mais alguma questão? Alguém quer colocar? Força. Há aqui uma questão. Sim, Jorge, força. É só ligar o microfone. Isso. Tinha aqui duas situações que eu gostava de saber como é que modelas. Um deles tem a ver com as Smart Cities, dado que não sei se isso será bem um sistema face à dificuldade em delimitar os contornos da gestão da cidade, que não é a gestão da Câmara, estou a falar da gestão da cidade, não é? A outra situação é, dentro de uma organização, cada vez mais há um núcleo que é a equipa autónoma, a Self-Directed Team. Nesse sistema, como é que surge também? Portanto, são duas situações que eu gostava de saber como é que modelas nessa tua abordagem. Começando pelo último ponto. Eu, à partida, não vejo nada que me meta nervoso com o Self-Directed Team, porque há um time de pessoas que pertencem à organização, portanto, é óbvio que eles como coletivo, contratualizam com a organização alguma coisa. A organização pediu-lhes alguma coisa e eles prometeram alguma coisa. Portanto, logo aí temos uma transação ontológica macro. Não é? E depois o que se diz é assim, portanto, não é a um nível muito elementar, não é mexe a cadeira para a direita, é uma coisa mais macro, e eles depois, dentro deles, vão desdobrar isto muitas vezes. Portanto, isto é um sistema de sistemas. Portanto, isto é assim que se deu é assim que nasceu a microeletrónica, não é? A partir de coisinhas simples que fizemos fizemos todo este mundo virtual a partir de lógica de Boole e do Norin e do
de uma rede de negação, pá, e pronto, e um flip-flop, e andou. É tudo. Portanto, o que estás a falar, um time ele próprio é uma organização. Não tem problema. A outra questão, as cities, eu acho que modelar uma realidade tão complexa como essa, portanto, isto é como na química, pá, nós temos que ir de cima para baixo e de baixo para cima, quer dizer, dentro de uma cidade há fluxos, há subsistemas e a gente tem que ir modelando. Aliás, se fores, por exemplo, ver o Google Earth, não é? Tu no Google Earth hoje consegues ver coisas espantosas, mas tu consegues ir a uma cidade e veres dentro de uma cidade qual é a rede de museus. Mas se quiseres ver a rede de esgotos também vês. E, portanto, elas não são todas modeladas ao mesmo tempo. Não é? O que tem é um referencial único. O referencial de geoposicionamento é único e que não permite pôr duas coisas no mesmo sítio. Não é? Mas portanto, acho que, nunca pensei em smart cities, mas acho que no fundo o modelar a vida que acontece numa smart city é modelar a vida, é ver as ações e as ações todas. Já agora, isto entra num domínio muito interessante, que é o domínio das Domain Specific Language. Isto é, eu em vez de julgar que há uma linguagem da cidade, não há linguagens específicas, linguagens e domínios da ação, já está na semântica, das redes semânticas. Epá, os gajos do teatro não têm a mesma linguagem dos gajos do restaurante. Pá. E, portanto, são modelos diferentes, depois têm que se compatibilizar todos. Como? Epá, nas transações que há entre eles, aquilo tudo tem que compilar certo, não pode haver bugs. Ok, obrigado. Ok, temos mais uma pergunta, Roldão? Sim, boa tarde. Boa tarde. O meu nome é Paulo Roldão Batista. Eu queria, antes de mais, agradecer por me terem aceito nestas sessões, que eu considero absolutamente fantásticas, e queria contextualizar a minha questão e depois esperava que o Dr. Tribolé, no final, emitisse o seu ponto de vista. Houve aqui uma questão que me passou aqui no slide número 30, que tem a ver em concreto, com nos fundamentos do controle dinâmico e a teoria moderna de controle. E uma vez que eu trabalho numa organização que eu considero bastante complexa, uma organização que presta serviço público, portanto é tutelada pelo Estado, e sou eu e muitos dos colegas com quem trabalho, somos diariamente confrontados com problemas organizacionais que são extremamente limitativos e que limitam desde logo o potencial do elemento, neste caso o elemento de carbono, limitam também no fundo os resultados que esses elementos conseguem produzir e o que nós reparamos é que aparentemente não há feedback, ou seja, o nosso feedback não chega onde realmente deveria chegar. E, portanto, a ideia que eu tenho, de muitos anos que pertence a esta organização, é que o feedback não chega às esferas onde o controle realmente existe. Não chega por motivos que eu poderia especular, mas não vou fazê-lo, uma vez que já tive outras funções e agora estou numa parte mais ativa, menos administrativa, mais ativa, e o ponto de vista que eu queria obter, no fundo, era saber o que é que nós podemos esperar de um Estado, nomeadamente na modernização das organizações e como bandeira, como exemplo das organizações, quer queiramos, quer não, o Estado tem que conseguir ser exemplo, o Estado não deveria andar atrás, o Estado devia andar à frente, quando este controle não se verifica eficaz e, portanto, não há um feedback que seja suficientemente credível para que as políticas e as medidas, no final, tenham as consequências que se pretendem e a organização funcione. Não sei se me fiz entender. Fez, sim, senhora, e isto dava aqui para uma conferência toda mais 2 horas. Eu adoro falar da administração pública e do Estado. E falar bem e falar mal. Mas deixe-me dizer, em primeiro lugar, você fez aí uma referência, não há feedback, claro, e depois disse aos tipos que estão no controle. Bem, está a usar a palavra controle no sentido muito diferente do meu. Você quer dizer, os tipos que julgam que mandam, que eles não controlam nada. Eles tipicamente controlam o quê? O orçamento, talvez, mas eles não controlam realmente nada. Eles não estão a pilotar nada. Eles estão a mandar a desempenhar um lugar.
Portanto, isso é uma organização cuja arquitetura, cujo sistema operativo é muito fraco. Portanto, enfim, é uma organização de classe 5 ou 6, pá, é muito má a organização. E obviamente, portanto, a gente pode pegar por um aspecto, mas isto é a tal coisa, deixe-me dizer, eu tenho uma apreciação crescente pelos médicos de medicina interna versus especialistas. Um tipo de olho o fígado vai a um especialista, de olho o coração vai a outro. Mas, e daí um bocado está lixado, que toma remédios para o fígado e para o coração, e daí um bocado tem o rim todo destruído. Pronto. E os médicos de medicina interna são os gajos que têm que tomar conta do sistema. Pronto. E portanto, eu hoje tenho já uma prática de 20 anos de trabalho, junto a organizações, nomeadamente da administração pública. E quer dizer o quê? Epá, eu tenho encontrado tudo, eu tenho encontrado gente excepcional a todos os níveis, ao nível operacional, ao nível de desfias. Obviamente que se confronta com uma grave dificuldade que eu tenho acusado muitas vezes, é que a nível da administração pública e do governo em geral, os tipos que estão na cabine de pilotagem não têm brevete, está a perceber? Isto é, os gajos que estão no Conselho de Ministros nunca tiveram que aprender a pilotar. E são nomeados por outros critérios. E, portanto, a maior parte daqueles gajos não tem a mínima ideia sequer de que é um sistema. Que esse é um dos problemas mais graves que hoje há. É que, tirando a malta de engenharia, de medicina e mais algumas áreas, a maior parte da malta não tem a mínima noção de que é um sistema. Não tem a mínima noção. E hoje em dia, estar no mundo, ainda por cima a dirigir e a tomar decisões coletivas sem perceber o que é um sistema, é pura e simples incompetência. Ponto final. E é grave, é crime. Eu estou sempre à pancada contra os dirigentes, quer empresariais, quer da administração pública, porque são realmente incompetentes e inconscientes. Não sabem o que estão a fazer. E eu não lhes perdoo, apesar de católico. Portanto, mas também já tenho encontrado tipos espetaculares. E tenho trabalho neste momento com 3 organizações na administração pública, onde estamos a aplicar estas metodologias de engenharia, arquitetura, engenharia empresarial, inovação e transformação. Epá, ouça, o muito que se pode fazer com coisas simples é espantoso. Não é? Muito. E você referiu, por exemplo, esta questão, este slide que disse o 30, onde se fala do Enterprise Self-Awareness e a cartografia empresarial. Mas há uma coisa muito simples. A maior parte das organizações não tem mecanismos para saberem o que se passa. Já estão há muitos anos, há uns 30 anos, que as organizações vivem na cloud, antes de existir a cloud. Vivem na chamada cloud Excel. Toda a malta usa Excel. E, portanto, todos os dirigentes trabalham com base em informação Excel, que é dado para os gajos que estão abaixo. E aquilo tudo somado não compila. É que aqueles números, aquilo está tudo fake. Não bate certo umas coisas com as outras. E é assim que tomam decisões. Porque não há algo coerente que traduza realmente o que é que está a passar. Isto não é só em termos financeiros. É em termos de cumprimento de objetivos. É uma dor de alma ver que, havendo dinheiro, e há muito dinheiro, ok? Eu continuo a dizer, não há problema, o problema não é falta de dinheiro, há dinheiro e, este stop and go de projetos, faz isto, começa, muda o chefe, muda o governo, isto é tudo atrito, é tudo para o lixo, tudo, anos e anos de trabalho para o lixo, é impressionante. Mas por isso é que eu acho, a engenharia, assim como eu vejo, por exemplo, a nossa engenharia civil na ordem, a dizer coisas, e a engenharia do ambiente a dizer coisas, até às vezes com vozes divergentes, não interessa, mas dizem e têm fundamentos, e um gajo discute se o aeroporto deve ser na OTA ou não, ou não é na OTA, é Montijo, e há discussões, há uns a dizer uma coisa, mas têm bases factuais, não é? Infelizmente nesta área toda, isto está entregue a quê? Aos políticos, aos juristas, aos economistas e aos gestores. E o problema é a escola de gestão. O pensamento de gestão. Modelo Harvard, ok? Que eu só tenho que aprender a decidir bem. E saber muito fazer folhas Excel. Fazer coisas financeiras. E, portanto, eu com uma folha Excel, eu sou capaz de decidir sobre uma fábrica de salsichas ou uma fábrica de centrais nucleares. Porque eu só é bom a decidir. Dê-me cá os números que eu decido. Isto é malta que nunca entra no contexto. E estão convencidos que eles
estão a gerir alguma coisa e a decidir alguma coisa. Eles realmente estão a mexer numa variável ou duas, fundamentalmente é dinheiro e pouco mais, pá. Ou recrutamento, ou lugares para amigos. Mas enfim, pá, mas isto é o estado de maturidade que a gente dá a todos tempo que evoluir, e a seleção natural depois encarrega-se de filtrar os que sobrevivem e os que não. E os países que sobrevivem e os que não. Mas há esperança, amigo, há esperança. Esperemos que sim. Eu não estou assim tão convencido, mas pronto. Não, ela não nasce é por milagre, pá, percebe? Quer dizer, ainda por cima agora não podemos ir a Fátima. Não nasce por milagre, mas olha, vou-lhe dizer uma coisa. Hoje na administração pública e nos institutos públicos há muita coisa muito boa, mas muito boa. Hoje na administração local há coisas espantosas. Mete impressão é como é que a gente não tira partido do que tem, porque não consegue dialogar. Uma das razões que não conseguimos dialogar é que não sabemos o que temos. Pá. Está a perceber? É só bocas. Não temos nada para objetivar. Eu, como engenheiro, digo assim, eu se quer falar, nos meus trabalhos profissionais, eu quando começo a falar de uma coisa, eu digo, eu só falo com desenhos. É desenhos de engenharia, são desenhos de engenharia empresarial. Eu ensino a desenhar. Mas é assim, é uma linguagem semântica gráfica. Mas é assim, eu não quero bocas. E documentos Word não leio, eu só leio tweets. Como o Trump, ele escreve, eu leio. Só tweets. Eu quero ver, e um gajo quando quer falar de um assunto, primeiro aponta. Aponta, no desenho, quer falar disto. Então vamos lá falar. Se o gajo não é capaz de objetivar, vai lá uma volta, pá. Eu não quero, nem quero mais falar com o gajo, não quer cansar, para mandar bocas, pá. Chega à reunião, não leu nada, não percebeu nada. Para que é que eu quero o gajo? Não estou para perder tempo, pá. Isto chama-se boa engenharia. Pois, a minha fé é que a formação nos últimos anos tenha tornado os profissionais mais competentes, mas infelizmente se eles ingressarem numa organização que não é uma organização competente, eles vão acabar incompetentes também. Pois, isso é um facto, mas isso... Pois é, isso aí não posso fazer Porque nada. não é só a nossa geração ou a geração atual que está a ser bem formada. Se olharmos para trás, os problemas que hoje existem, muitos deles já existiam antes. E no fundo o que acontece é que as pessoas têm que ingressar numa organização qualquer, seja empresarial, seja uma associação, seja no próprio Estado, e no fundo são absorvidas por essa estrutura, e é essa estrutura que no fundo lhes vai dar ou não as condições para elas serem elementos importantes na organização e eficientes. Daí eu dizer que se a organização estiver mal montada ou se não houver vontade de a remontar, a formação atual e a qualidade com que ela é feita não vai ser realmente muito válida. Não entendo. Mas já agora deixe-me dizer, acho que era muito importante a gente ter um programa tipo Fuzileiros Navais para a formação dos dirigentes institucionais. É tipo, usando ali as palavras do Jorge, é agarrar dirigentes institucionais de várias áreas, fazer um time autónomo, mandá-lo para dentro de uma oração e diz, façam acontecer isto. E só saem de lá quando tiver feito. Vão fazer. E os gajos rapidamente percebem a realidade. Sim. É mas facto. Não, andam todos lá no metanível. Enfim. Ora bem, aqui havia uma senhora no chat, ali a Leal, não era? Sim, há aqui uma pergunta, sim. A modelação ontológica pode minimizar as instabilidades do sistema organizacional, especialmente em tempos pandémicos? A modelação ontológica é uma peça na instrumentação que a engenharia organizacional pode fazer numa organização. E, portanto, ela por si, a modelação ontológica sozinha não faz nada, não é? Já agora, há uma coisa importante. O conseguir modelar ontologicamente uma organização é revolucionário. Por exemplo, agarrar numa PME e conseguir modelar em 4 páginas A4 tudo, uma pessoa nunca mais vê a vida da mesma maneira. Isto é, agarrar numa PME e perceber o que é essencial nela e modelar os atores e os atos essenciais à sua existência, em 4 páginas A4, o gajo fica branco. E depois, porque a modelação ontológica não tem nenhum detalhe de implementação tecnológica. É completamente agnóstica em termos de implementação tecnológica. Não tem nada a ver com isso. Tem só a ver exatamente que atores, que responsabilidade e autoridade têm e que atos praticam. E o que é que se comprometem.
Epá, e isto é muito duro, porque a gente entra numa organização, mas se forem uma PME, uma pequena empresa, aquela malta sabe muito bem tudo, uma empresa com 30 gajos. Então os gajos não sabem quem é que faz isto, quem é que faz aquilo. Portanto, um tipo está uma semana com eles e chega um sumário de 4 páginas e os gajos leem aquilo passa a ser a maneira dos gajos perceberem a empresa e a partir daí as coisas começam a fluir de outra maneira. Nós estamos a trabalhar numa empresa interessante, privada, que não é pequena, é uma média empresa já, sério. E inicialmente tinham pedido para eu ir lá ajudá-los a desenhar um software de CRM e o novo CEO, pá, tinha sido meu aluno recentemente e é um tipo de finanças. E o tipo bem pedir se podia ajudar a parametrizar um CRM e tal. E eu falei com ele e disse-lhe, epá, mas porquê é que queres parametrizar o CRM? Porque a gente quer ter uma nova capacidade de prestar serviços adicionais aos nossos clientes, temos que nos conhecer melhor e tal. Ele disse, sim senhora, pá, muito bem. E diz-me uma coisa, e quem é que tu disse nós? Quem é que é esse nós? Nós, a empresa. Quem é que é nós? Epá, nós, o Conselho de Administração, somos 3. Epá, tu devias ter chumbado a minha cadeira, as minhas cadeiras. Porque eu não me interessa nada. Quer dizer, é bom que o Conselho de Administração queira, mas quando tu dizes nós, quer dizer a empresa. Então eu quero saber o que é que a empresa quer. Então, mas eles querem o que a gente diz. Diz, pá, devias ter chumbado a cadeira. Pá, vê lá se faz o reset, pá. Não. Pá, olha, vamos fazer uma coisa. Vamos criar um programa de formação embebido de 6 meses à distância, por acaso. 2 vezes por mês a gente tinha que ir ter com eles ao sábado para eles trabalharem em aulas práticas. Há formação à distância. E depois os teus diretores, todos, até lá pode estar o gajo da informática. Com uma condição, o gajo está calado, está proibido de falar, só pode falar quando eu autorizo. Agora, o gajo está calado, porque o gajo não tem soluções nenhumas. Portanto, ele não diz nada. Os gajos olham para ele e o gajo está calado. Pronto. E vamos pôr os gajos a perceberem o que é a empresa, a dizerem o que é a empresa, a representar a empresa com desenhos técnicos, a perceberem, a partir do que ouviram de vocês, o que é que a empresa devia fazer para cumprir esses objetivos. E no meio disso tudo vamos ver no fio o que é que os gajos dizem. E chegámos ao fim, os gajos tinham uma arquitetura da empresa por serviços, não é arquitetura informática, por capacidades, por competências, capacidade de fazer isto, atos. Uma arquitetura por serviços não tem nada a ver com a estrutura organizacional, que é completamente ortogonal. A estrutura hierárquica foi completamente, eu nem quis olhar. Era só que competências têm que ter. E tinham que ter carinhas lá, são estes gajos. Estes gajos são os gajos competentes para isto. Pronto. Não é quem é que manda neles, isso é outra questão. E depois perceberam que para fazer aquilo tinham que desenvolver novos serviços. Novas capacidades. Pronto, muito bem. E no meio daquilo tudo, uma das coisas que era preciso é ter um software que fazia umas funções CRM. Mas era uma das 40 coisas que era preciso fazer. Se um gajo só parametrizasse o CRM, não ia se ter nada, pá. E só quando os gajos todos disseram isto que a gente quer fazer é que a gente disse, e agora estamos a começar a fazer. Isto é possível, pá. Isto é possível. Obrigado, professor. Já agora, só para uma nota que acabou a hora de chegar, muito interessante, que diz que deve parecer estranho estar aqui uma pessoa de psicologia, mas estou a gostar imenso. Está a ler. Portanto, o que é engraçado a forma como consegue transmitir as ideias para todas as áreas. Não sei se mais alguém quer colocar alguma questão. Eu só sobre esta da psicologia queria dizer, eu trabalhei durante cerca de 10 anos com o Rodrigo Magalhães, doutorado em Psicologia Organizacional em Londres, na London School of Economics, que agora está aquartelado no Kuwait, e ainda não consegue vir, porque está lá fechado à chave, e temos muitos trabalhos em conjunto. Portanto, a nossa relação neste momento, quer com a filosofia, quer com a teoria da linguagem, quer com a psicologia organizacional, é cada vez mais íntima. Aliás, há um manifesto, eu através do Fernando Moreira, vou-vos mandar um paper, eu pago um gelado a quem eu conseguir ler. É um paper que é o paper fundacional da engenharia organizacional, de 2013, e que é um paper que tem
13 autores, 4 são portugueses, eu e mais 3 estudantes de doutoramento, e que é escrito, os tipos top é um que é um gajo que é engenheiro, e doutorado em engenharia destas áreas, e o outro, sendo engenheiro, foi-se doutorar em Psicologia Organizacional e foi vice-presidente da KPLM, e tem uns livros muito giros sobre esta matéria. Quer dizer, a engenharia organizacional é uma engenharia que está a casar as ciências sociais com as ciências exatas. Está a fazer uma fusão, onde não há aqui... Portanto, é uma fusão, não há subordinação de uma outra, porque estamos a lidar com seres humanos. Portanto, é óbvio. Ok. Já agora, a minha pessoa coloca outra questão, que é: gostava que o professor Tribalé me desse a sua opinião sobre se o teletrabalho não passará de um reflexo temporário ou se ficará para mudar as nossas empresas. Eu acho que a pancada mudou o mundo, pá. Quer dizer, acho que, por muitas razões. Em primeiro lugar, uma coisa que eu chamo muito, eu não chamo formação, chamo programação de servidores de carbono, que é uma coisa, é fazer um download de novas apps, limpar o disco, pá, e pôr novas apps nas pessoas, e fazer um update do sistema operativo e tal. E realmente o que se passa é que na maior parte das organizações deu-se um salto quântico na maneira como as pessoas viam a sua presença em termos profissionais nas redes virtuais, no espaço, não é? no cyberespaço. As pessoas de repente perceberam que podem trabalhar e que inclusive há instrumentos que estão a ficar cada vez melhores, onde as coisas até são mais eficazes. Eu tenho tido reuniões, tenho trabalhado uma vez, tenho tido reuniões de uma eficácia, de uma intensidade, pá, que o que o gajo tem agora é que gerir o tempo e não fazer muitas, o gajo fica arrebentado, pá. Porque realmente um gajo não perde tempo em transportes, em fofocadas, pá. Um tipo tem que ter disciplina, não podem falar todos ao mesmo tempo, não é? Um tipo tem condições para estar mais focado, pá. E as organizações, por outro lado, perceberam que de repente podem gerir o espaço e o tempo das pessoas de outra maneira, não é? E acho que isto vai mudar significativamente muita coisa, até mesmo o imobiliário, pá. Acho que a maneira como vamos ocupar os espaços com os escritórios vai mudar. Mais alguma questão? Ok. Eu então ia pedir ao professor Sebastião Feio se fazia o fecho desta conferência, desta palestra, porque acho que merece, pela dimensão e pelo esclarecimento que o professor trouxe aqui para todos nós. Portanto, mais uma vez eu gostaria de lhe agradecer É um prazer. ter aceito, portanto, este desafio, mas agora passar a palavra ao professor Sebastião Feio para fazer o fecho disto, está bem? Muito obrigado. Muito bem, e não resisto a dizer, completamente de acordo. Hoje mesmo à tarde estive quase uma hora a falar com um estimadíssimo colega que está jubilado sobre esta questão e que trabalha em questões de qualidade e sobre esta questão desta evolução para este modelo de... As pessoas começam a horas, focalizam-se nos temas, não repetem 7 vezes a mesma coisa a dar a volta. A eficiência é imensa, sendo que naturalmente há uma componente presencial que nós temos que continuar a acarinhar e vamos ter que resolver essa questão, não é? O que vamos para um sistema misto, penso eu. Mas muito obrigado, José Tribalé, como esperado, quer dizer, não foi nada que eu não esperasse, trouxeste ideias muito fortes, muito interessantes, muito importantes, com a vivacidade habitual, não é? Mantemos a forma, não é? E voltar a dizer que, reconhecer com o Fernando Moreira, eu trabalhei 46 anos na administração pública e partilho também com o José Tribalé esta ideia de que há pessoas que são excepcionais e que trabalham imenso na administração pública, há outras que trabalham pouco, e também há gente na administração privada que trabalha imenso. E, portanto, eu julgo que temos que confiar no futuro de Portugal. Muito obrigado. Muito obrigado. Deus. Muito obrigado a todos. Tá, obrigado. Tchau. Obrigado. Muito bem. Obrigado, até amanhã então. Amanhã. Vou sair também. Força. Não sei onde é que sai-se aqui. Deve ser isto.
Boa tarde, você também. Muito obrigado pela participação. Um abraço ao professor Tribulé, que eu conheço quase desde que nasci. Estou na rua por baixo da casa dos pais. Pronto, obrigado, pá, filho. Pronto, mais uma vez. Amanhã temos mais à mesma hora, se quiserem participar, estejam à vontade. Não vou perder de um grande professor também do IST, não vou perder Sim, nada. sim. Obrigadíssimo. Obrigado, Will. Deus, João. Até amanhã, então. Deus, até amanhã. À Amanhã mesma a hora. todos. Tá, Deus, até amanhã.